Em 2019 parecia impossível andar pelas ruas sem encontrar alguém jogando Free Fire. Nas escolas, nos ônibus, nas praças, até no intervalo do trabalho. O jogo estava em todos os lugares. Virou muito mais do que simplesmente só um jogo de batalha royale. Se tornou um fenômeno cultural. Criadores de conteúdo ganharam milhões de seguidores. Campeonatos lotaram as arenas. E a Garena transformou o Free Fire em um dos jogos de celulares mais populares. Mas alguns anos se passaram e a pergunta começa a dominar na internet. O Free Fire morreu? Ou será que apenas deixou de viver o auge que conquistou nos últimos anos? Meu nome é Matias e hoje eu vou contar pra você essa história. O que aconteceu com o Free Fire? Será que realmente morreu? Vamos lá. Em dezembro de 2017 a galera lançou o Free Fire. Era o momento perfeito, os jogos de batalha royale estavam conquistando o mundo inteiro, graças ao sucesso do PUBG. Simplesmente poucas pessoas possuíam computadores capazes de rodar esse jogo. A Garena fez algo inteligente, criou Batalha Royale muito mais leve, enquanto outros jogos exigiam aparelhos caros. O Free Fire rodava até no celular básico. Essa decisão abriu portas para milhões de jogadores, principalmente em países como o Brasil, Índia, Indonésia, o México. Em pouco tempo o jogo começava a crescer de forma impressionante. Era só apenas o começo. E é verdade, hein, galera, só pra vocês terem noção, eu me lembro que eu tinha um positivo e o jogo rodava até que bem no meu positivo, cara. Eu conseguia jogar o Free Fire naquela época que tava bombando, na época de 2018 para até 2021, nossa. Explodiu o jogo. Entre 2019 a 2021, o Free Fire viveu seu período mais glorioso. Era impressionante abrir um vídeo no YouTube e encontrar vídeos sobre o jogo. As lives batiam recordes, o campeonato distribuía milhões de premiações e também surgiu as organizações como a Loud, Fluxo, Corinthians, e o Free Fire ajudava profissionais em cenários competitivos também. Nobru, Serol, Bruno, Playhard se tornaram referências para milhões de fãs. Enquanto isso, a Garena mantinha o jogo sempre atualizado, novos personagens, mapas, eventos, skins exclusivas, parceria com grandes franquias. O jogador sempre tinha algum motivo para voltar a jogar. Parecia impossível de imaginar que aquele sucesso pudesse diminuir, mas nenhum jogo permanece no topo, né? Com o passar dos anos, parte da comunidade começava a perceber mudanças. Os personagens passavam a possuir habilidades cada vez mais fortes. Alguns jogadores reclamavam que a estratégia estava sendo substituída por vantagens especiais. Ao mesmo tempo, a quantidade de skins aumentava constantemente. Enquanto alguns adoravam as novidades, outros diziam que o jogo estava perdendo sua identidade. A concorrência também ficou maior. O PUBG Mobile evoluiu e o Call of Duty conquistou um espaço enorme. Eu acho que um dos principais motivos do Free Fire ter caído foi o Call of Duty, tá? Eu falo por mim mesmo, eu jogava muito Free Fire, mas quando lançou o Call of Duty Mobile, eu não sabia mais o que era Free Fire, porque o Call of Duty Mobile tem um gráfico, uma jogabilidade muito boa. O Free Fire praticamente morreu pra mim naquele momento, então eu já troquei de jogo. E também era numa época que o Free Fire já tava caindo de certa forma mesmo. Mas o pior ainda estava para acontecer. Em 2022, o governo da Índia proibiu diversos aplicativos, entre eles o Free Fire. A decisão teve impacto gigantesco, já que a Índia era um dos seus maiores mercados, era o maior mercado do Free Fire. Milhões de jogadores deixaram de acessar o Free Fire naquele país, praticamente da noite pro dia. Com esse acontecimento, reduziu significativamente os números globais, que fortaleceram a ideia de que o jogo estava em declínio. Mas aí, o Free Fire realmente morreu? Mano, apesar da queda em relação ao auge, o Free Fire continua muito longe de ser aquele jogo morto. A Garena segue fazendo atualizações, eventos especiais continuam acontecendo, o cenário competitivo permanece ativo, milhões de jogadores entram no jogo todos os meses. Na prática, mudou foi a concepção. Quando um jogo alcança um sucesso gigantesco, qualquer queda parece muito maior do que realmente é. A conclusão, poucos jogos conseguiram transformar a indústria mobile como o Free Fire fez. Ele popularizou o gênero Batalha Royale em mercados onde poucos jogos conseguiram chegar. Criou carreiras, movimentou campanhas milionárias, conquistou uma comunidade gigantesca. Talvez ele nunca volte ao auge entre 2019 e 2022, foi o que bombou mais, né? Mas sua importância para a história dos games já está garantida. Bom, vamos lá, galera. Mano, era muito bom jogar Free Fire, né? Principalmente nessas épocas de 2019 a 2021. Mano,
mesmo. Só que o jogo mudou muito também, né? Vamos ser claros. Eu até, essa gameplay que vocês estão vendo aí, eu acabei jogando um jogo, baixei esses dias e joguei. Mudou muita coisa, eu tava meio perdido. É lógico, a essência do jogo é a mesma, mas teve uma mudança. Tinha até cavalo no jogo e eu nem imaginava. E tipo, todo jogo ele tem um auge e ele tem uma queda. Poucos jogos são duradouros até hoje. Por exemplo, tem o Minecraft, o Fortnite que tá aí. São jogos que ainda tem muita, vende muito, tá muito em alta, entendeu? Mas cá entre nós, o Free Fire ele se propôs a ser isso, entendeu? Tinha muito potencial, só que a empresa acabou largando ali, até os próprios youtubers largaram. Mas também na época que ele lançou o Free Fire não tinha concorrência. E depois chegou o Call of Duty, depois chegou o PUBG Mobile. Então, queira ou não, são concorrentes muito fortes, principalmente o COD Mobile, ele é muito bom, tem diversos mapas. Então eu acho que o que acabou ofuscando um pouco o Free Fire também foi essas coisas e também todo mundo enjoou do jogo, né? Geralmente o que eu vejo mais jogando hoje em dia ainda são as crianças. E mesmo que teve atualizações, teve uma melhora gráfica, é claro, o Free Fire nunca foi um jogo de gráfico, ele sempre foi um jogo que era pra rodar nas suas plataformas, talvez é por causa disso que ele estourou também, rodava muito fácil. Eu jogava ele no positivo, cara. Meu primo tinha um J1 Mini, rodava muito bem, entendeu? Na época o PUBG estava bombando no PC, então com isso o Free Fire acabou aparecendo e lançou numa época onde que o Batalha Royale começou a bombar. O Free Fire tinha jogabilidade boa, não tinha aqueles gráficos absurdos, mas também não era um jogo feio e era muito bem otimizado. Como eu falei, rodava em várias plataformas, em vários celulares, tanto que o pessoal começou a usar emulador no PC. Com isso, só que tipo, que nem a gente tava conversando, começou a concorrência demais. Entendeu? Chegou o Call of Duty Mobile. E não foi só concorrência também. A gente tem que parar pra pensar que o Free Fire ele começou a bombar numa época de pandemia, onde o pessoal tava em casa. Então o pessoal tinha que ter alguma coisa pra fazer. E uma delas era jogar no celular, assistir série. E o Free Fire começou a bombar numa época, de certa forma, ruim para a gente, mas numa época que muita gente parava pra jogar esse jogo. Então no final o Free Fire não morreu, apenas diminuiu os jogadores, entendeu? O jogo ainda é bem jogado, tem diversos eventos, o online ainda é bem forte, só que não o auge de 2019, a 2021, por exemplo, da pandemia. O pessoal tinha mais tempo para jogar. O pessoal voltou para suas rotinas, voltaram a trabalhar, trocaram de jogo. E outra coisa que me incomodava também, e eu tenho certeza que fez com que o jogo acabasse um pouco, tinha muita microtransação. Parecia um FIFA da vida, você tinha que gastar muito dinheiro para ter uma skin, quem tinha dinheiro tinha uma skin com mais poderes, e o jogo começou a sair daquela essência que era basta você ser bom. Com isso o jogo acabou decaindo. Mas mesmo assim o Free Fire ainda tem muitos jogadores que jogam. Tá longe de morrer. É um jogo muito bom, galera. Então eu recomendo, se vocês tiverem um tempinho aí, baixem. Vocês que ficaram, já tem um tempo que não jogam, entendeu? Que nem eu acabei entrando no jogo, acabei até me divertindo, porque mudou e foi uma experiência legal, entendeu? E fez lembrar também que o Free Fire foi um jogo muito marcante, né, pra todo mundo. Lançou na pandemia, onde muita gente ficava em casa, então às vezes o entretenimento era jogar. E vocês, o que vocês acham? Pra vocês, o que mais atrapalhou que o Free Fire continuasse no seu auge? Deixa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E falou! E aí, você ainda joga Free Fire? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever, deixar o like. E até a próxima.